Olá, tudo bem? Eu sou a Heloísa, eu sou a produtora de conteúdos da editora Virtua e nós estamos dando início a mais uma temporada de entrevistas aqui. E hoje nós vamos entrevistar o jornalista e editor da editora Virtua, o Rafael Augusto Machado. Então, para começar, eu gostaria de perguntar para ele quem é o Rafael. Olha, pergunta bem ampla, mas como o nosso foco é profissional, vou ir por esse lado. Eu nasci em Santa Maria em 1980, mas cresci em Santa Cruz. Vim para Caxias em 89, a partir dali me estabeleci aqui com a família. E desde criança queria trabalhar com comunicação, cheguei a pensar em filosofia, mas logo mudei de ideia porque é uma coisa mais prática. E o jornalismo se encaixou para mim como uma luva, era bem o que eu procurava, me realizou bastante pessoalmente. E aí, desde que eu comecei a faculdade, em 99, eu já comecei a trabalhar na área, trabalhei até 2012 na área da comunicação, a maior parte com reportagem. Só que eu sempre gostei da área de criação gráfica, então eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, sempre fui autodidata, fui desenvolvendo as minhas habilidades nesse sentido. Em 2013 surgiu a oportunidade de trabalhar com edição de livros, foi o que fez com que eu me encontrasse mesmo. A partir daí eu me aprofundei bastante nesse trabalho e passei a me dedicar exclusivamente a ele, principalmente a partir de 2014, quando eu criei a marca e a empresa Editora Virtua. A partir dali eu passei a trabalhar só com a edição de livros. Então, assim, também fui professor de português de 2013 a 2018, mas nesse período já pegou a época em que o meu foco era a produção de livros. Então, eu me especializei nessa área e, paralelamente, também sempre trabalhando comunicação empresarial, marketing digital e esse material de divulgação para marcas e empresas também. Então, esse sou eu. Tenho 42 anos, quase 43, jornalista formado na UFS, me formei em 2008 e fui por este caminho do empreendedorismo a partir de 2014 com a criação da Editora Virtua. Certo. A minha próxima pergunta era sobre o porquê você se apaixonou, né, por editar livros, mas mais ou menos você já comentou ali sobre isso, mas queria que tu se aprofundasse um pouquinho mais. É que nem eu te falei, eu trabalhei muito com reportagem. Eu gostava da coisa de estar na rua, de estar nos eventos, de ver a coisa acontecer, de conhecer pessoas diferentes, de entrevistar pessoas diferentes. Eu entrevistei muita gente famosa, entrevistei pessoas do governo, entrevistei muitos estrangeiros, tive essa possibilidade de vivenciar culturas diferentes. Mas, paralelamente, eu sempre gostei muito da parte de criação. Eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com criação ainda no começo da faculdade. E aí, alguns anos depois, eu fiquei um bom tempo só com reportagem. Nesse período que eu fiquei na reportagem, eu sempre busquei acompanhar o pessoal da área gráfica na parte da criação para ir aperfeiçoando e pegando junto com eles todas essas manhas de criação. E aí, com a criação da Virtua, eu pude me especializar bem nisso e me focar bem nisso, o que eu já vinha fazendo antes, que eu trabalhei numa editora concorrente, que foi o que me levou a essa paixão pelos livros e fez eu me encontrar nos livros. Então, esse trabalho, tanto do gráfico do livro, desde de capa até a edição interna, até tudo que envolve gráfico como um todo, até o conteúdo literário ou técnico das obras, também tudo isso me fez entrar de cabeça nos livros e me apaixonar e me especializar bastante nesse trabalho. Então eu sempre comento com o pessoal que nos procura por uma primeira vez para saber como é o trabalho de criação de livros, o que ele envolve. Então eu tento explicar toda essa parte, toda a alma do livro como produto, mas também a importância de focar nos aspectos técnicos, saber fazer todo esse planejamento para cada livro, porque cada livro é uma história diferente, cada livro tem a sua vida diferente. Muitas pessoas me procuram achando que é um processo meio que padrão, que se usa sempre o mesmo tipo de fonte, o mesmo tipo de capa, e eu sempre explico que não, que cada livro tem vida própria. Então cada um tem a liberdade de criação, mas claro que entrando-se no
no aspecto de criação de cada um, entra-se na necessidade de público e na expectativa do autor também com relação à obra. Um livro infantil, por exemplo, ele tende a ser mais colorido, ele tende a ter mais desenhos. Um livro técnico já tem mais fotos, já tem mais informações técnicas. Um livro literário já é mais texto. Então, cada caso é um caso para se trabalhar os detalhes dele, mas também tem alguns aspectos que se segue conforme o segmento de cada livro e conforme a intenção do autor e o que os leitores também estão esperando de cada obra. Certo, legal. Então, quais são suas expectativas para o mundo literário para os próximos anos? O que tu espera? O que tem em mente no momento? Olha, eu espero que se retome um pouquinho aquele gás, aquela paixão que se via há alguns anos atrás, uns 15, 20 anos, quando ainda se tinha muito o predomínio do impresso, mas por outro lado, eu por ter um pouco mais de idade, por ter pego escolas mais antigas, ainda tinha um pouco de resistência ao eletrônico, mas conforme a gente vai vivenciando e vai conversando com o pessoal no meio também, a gente acaba chegando ao consenso de que o eletrônico veio para ficar como muitas outras coisas vieram. Então a gente tem que se adaptar, sempre sabendo que o livro impresso nunca vai morrer, porque ele sempre tem o seu público. A gente tem inúmeros casos, tem N casos aqui de pessoas que publicam primeiro no eletrônico, até conseguem atingir um pouco de público por ali, mas num segundo momento acabam optando por imprimir, às vezes em tiragem pequena, mas para atender o público que ainda quer o impresso. Então o grande desafio nesses próximos anos vai ser se adaptar tanto a essas duas tecnologias de leitura, que são o impresso e o digital, quanto ao fazer literatura numa sociedade guiada e comandada por redes sociais e internet. São dois desafios grandes. Então, o que eu prevejo para os próximos anos de expectativa é trabalhar bem essa questão de redes sociais e trabalhar bem a adaptação ao público do digital e ao público do impresso, fazendo tudo ao mesmo tempo, mas fazendo tudo bem. Esse vai ser o grande desafio, não só para nós, mas para todos os editores de livros. Legal. É uma questão muito pessoal, né? Tem gente que gosta muito de ler livros digitais, mas também tem a experiência de pegar um livro na mão. Isso aí a maior parte do público com quem a gente ainda tem o contato ainda tem essa coisa, esse encanto pelo livro impresso. E Sim. Ainda tende a continuar sendo o nosso foco. Por outro lado, correndo por fora, tem-se o público que ainda prefere o eletrônico. O que eu observo? Ao menos entre os nossos autores, o maior sucesso das publicações eletrônicas ainda estão em livros mais técnicos. Então tem autores que trabalham, por exemplo, com um conteúdo voltado a médicos, um conteúdo voltado a enfermeiros. São conteúdos que tu tem uma necessidade mais de informação mais rápida. Então a literatura, ela por ter essa coisa de tu precisar acessar a informação, processar ela e sentir o conteúdo, aí é que se sente mais a necessidade do impresso. É uma coisa que o dispositivo eletrônico não consegue te proporcionar. Então, tu tendo a obra no papel, tu tem a representação material dela sempre contigo. E ela não depende de tecnologias também. Tu não vai precisar estar conectado à internet, tu não vai precisar ter luz elétrica, tu pode ler em qualquer lugar. Então, o impresso tem esse grande encanto e essas grandes vantagens. É uma experiência que ela está presente contigo independente de qualquer outro fator. Exatamente, é a experiência, né, de cada um, assim, mas isso, nunca vai morrer, isso é fato. Sim, a tendência é que os dois públicos sigam andando juntos. No Brasil, o digital ainda tem um público muito pequeno em comparação com outros mercados, muito por questão cultural do brasileiro ainda gostar mais da coisa física do livro. Mas é inevitável que o público do digital vá crescendo, mesmo que lentamente, a tendência é que ele cresça. Porque a gente sabe que as tecnologias vão chegando e as pessoas vão se adaptando e a gente vai precisando delas, e com os livros não vai ser diferente. Sim, exatamente. Então,
A gente não vai se estender muito na entrevista, né? Porque ela é o nosso primeiro de todas elas. Então, eu só queria finalizar com uma mensagem do nosso diretor aqui, do nosso editor, convidando as pessoas para conhecer a editora um pouco mais, as pessoas que têm o sonho de publicar um livro, né, de ser escritor. Então, uma mensagenzinha para nós. Eu acho que dá para direcionar em 2 sentidos a mensagem, para os leitores e para os escritores. Começando pelos leitores, que nunca abandonem esse hábito, independente do meio que vá se usar como meio de leitura, tanto no impresso quanto no digital, os benefícios que o hábito da leitura traz acabam sendo os mesmos, tanto para quem produz a obra quanto para quem lê, principalmente para quem lê nesse caso. Então, que continuem mantendo esse hábito, que estimulem, principalmente nas próximas gerações, que vão estar ainda mais expostas a essas tecnologias eletrônicas, que mantenham esse hábito que faz super bem para todo mundo. E para os escritores, que tenham coragem e consciência de saber, tenham sempre em mente que vale a pena ir por este caminho. Porque os desafios são muitos, mas não teria graça se não tivesse desafios. O legal é a gente superar esses desafios, trabalhar juntos, botar obras boas no mercado que com o tempo os resultados vão aparecendo e isso vai ser compensador para todo mundo, editora, leitores e escritores. A gratificação que a leitura traz para todo mundo faz tudo valer a pena. Isso aí. Então, eu quero agradecer muito a atenção aqui do Rafael, né? Disponibilizar um pouquinho do tempo dele para estar sendo entrevistado por mim e espero que venha acontecer novamente, mais futuro, né? Outras entrevistas e que vocês venham acompanhar também as outras entrevistas que eu vou fazer ainda e vou, claro, comunicá-los antes disso. Mas obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima!